Imagine que você está em uma noite fria de dezembro. As ruas estão decoradas com luzes, as casas exalam o cheiro de pinho e canela e tudo parece carregar aquela atmosfera mágica do Natal. Mas enquanto todos se reúnem em festas e trocas de presentes, existe uma lenda antiga que fala de um cavaleiro misterioso que surge justamente nessa época, não para distribuir presentes, mas para lembrar as pessoas do verdadeiro espírito natalino. Esse é o Cavaleiro de Natal. Quem seria essa figura enigmática? Um guardião esquecido das tradições? Um espírito vingativo que aparece nas noites geladas para punir os egoístas? Ou talvez um protetor silencioso que atravessa os séculos para manter viva a essência dessa data? Hoje, vamos mergulhar em sua história e desvendar tudo sobre esse personagem que poucos conhecem, mas que carrega consigo uma das narrativas mais intensas e emocionantes do imaginário natalino. As origens do Cavaleiro de Natal. A lenda do Cavaleiro de Natal não é tão conhecida quanto a de Papai Noel ou dos Reis Magos, mas ela surge em várias regiões da Europa, principalmente entre os séculos XVI e XVIII. Enquanto o Natal se consolidava como uma festa cristã, misturada a tradições pagãs de inverno, muitos vilarejos acreditavam em figuras guardiãs que apareciam para proteger a comunidade. O Cavaleiro de Natal seria uma dessas figuras. Um homem misterioso montado em um cavalo negro ou branco, dependendo da versão, vestido com armaduras que brilhavam sob a luz da lua de inverno. Ele não trazia sacos de presentes, mas carregava uma espada ou uma lança, símbolos de sua missão de justiça. Em algumas lendas, ele era descrito como um cavaleiro penitente, condenado a cavalgar todas as noites de Natal até o fim dos tempos, por causa de um pecado cometido em vida. Em outras versões, era visto como um guardião das famílias humildes, que surgia para afastar ladrões, espíritos malignos ou até mesmo criaturas sombrias que rondavam durante o solstício de inverno. Aparência e mistério. Como todo mito, a aparência do Cavaleiro de Natal varia de acordo com a região e a tradição. Alguns o descrevem com uma armadura medieval prateada, como se tivesse saído diretamente das cruzadas, iluminado por um estranho brilho azulado que fazia sua presença ser impossível de ignorar. Outros dizem que ele veste um manto vermelho, lembrando a cor do Natal, mas com um tom mais sombrio, quase como sangue seco. O detalhe mais marcante, porém, é sempre o cavalo. Em certas histórias, ele monta um cavalo negro de olhos flamejantes, que representa a justiça severa contra os gananciosos e cruéis. Em outras, surge sobre um cavalo branco, símbolo de pureza e esperança, trazendo proteção e bênçãos às famílias. E há ainda relatos que falam de um cavaleiro sem rosto, cuja armadura ecoa o som do vento, mas cujo semblante está sempre oculto sob um elmo. Esse detalhe aumenta o mistério. Ele é um homem, um espírito ou apenas uma personificação do próprio Natal? A missão do cavaleiro. Ao contrário de outros personagens natalinos, que focam em recompensas, o Cavaleiro de Natal representa um equilíbrio entre punição e proteção. Ele não aparece para todos, mas apenas para aqueles que, de alguma forma, precisam ser lembrados do verdadeiro sentido da data. Para os avarentos, ele é um presságio sombrio. Sua presença significa que a ganância será cobrada. Para os solitários e injustiçados, ele é um guardião, oferecendo companhia silenciosa e uma chama de esperança. Para as crianças que sofrem, o Cavaleiro de Natal surge como uma figura protetora, afastando perigos invisíveis. Essa dualidade faz com que sua lenda seja tão intrigante. Ele não é totalmente bom nem totalmente mau, mas age como uma força de equilíbrio, um guardião do espírito natalino em sua forma mais pura. As primeiras histórias. Uma das primeiras menções ao Cavaleiro de Natal vem de crônicas antigas da Alemanha. Conta-se que em uma pequena aldeia, no século XVII,
os moradores ouviam galopes ecoando pelas ruas cobertas de neve na véspera de Natal. Quando olhavam pela janela, viam apenas uma silhueta sobre um cavalo, desaparecendo entre a névoa. Na Espanha, a lenda se espalhou de outra forma. Ali, o Cavaleiro de Natal era visto como um espírito penitente, um antigo nobre que havia desprezado os pobres em uma noite de Natal e que, por isso, fora condenado a vagar eternamente. Em sua peregrinação, ele aparecia diante das casas mais humildes, não para assustar, mas para garantir que não lhes faltasse alimento. Em Portugal, algumas aldeias preservam histórias semelhantes, descrevendo-o como um viajante solitário, montado em um cavalo branco, que batia à porta das casas pedindo abrigo. Aqueles que o recebiam, mesmo sem saber quem era, eram recompensados com fartura no ano seguinte. Já os que o rejeitavam passavam por tempos difíceis. O Cavaleiro e o Natal medieval. Para entender o surgimento dessa lenda, é preciso lembrar que o Natal medieval era muito diferente do que conhecemos hoje. Havia menos brilho e mais temor. As noites de inverno eram longas, frias e cheias de superstições. Muitas pessoas acreditavam que nesse período, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fino, permitindo que espíritos circulassem livremente. Assim, a figura do Cavaleiro de Natal pode ter surgido como uma resposta simbólica. Um guardião que protegia os vivos contra forças invisíveis. Enquanto o bispo São Nicolau representava a bondade e a generosidade, o cavaleiro representava a justiça e a vigilância. É interessante pensar que, em muitas culturas, sempre existe um personagem sombra do Natal. Enquanto um traz presentes, o outro pune. No caso da Alemanha, temos o Krampus. Na Inglaterra, fala-se dos espíritos natalinos. E na Península Ibérica, esse papel pode ter sido representado justamente pelo Cavaleiro de Natal, encontros misteriosos. Com o passar do tempo, surgiram inúmeras histórias de pessoas que juram ter encontrado o Cavaleiro de Natal. Um relato famoso vem da França do século XVIII, em que uma família afirmava ter sido salva de um incêndio por um cavaleiro misterioso que apareceu do nada, ajudou a retirar todos da casa e desapareceu sem deixar rastros. Outro caso vem do interior da Alemanha. Moradores relatavam ouvir galopes à meia-noite de 24 de dezembro, mesmo em noites de nevasca em que seria impossível cavalgar. Quando tentavam seguir o som, encontravam apenas pegadas de cavalo que terminavam abruptamente no meio da neve. Na América Latina, especialmente em regiões colonizadas por espanhóis, a lenda também ganhou força. Há quem diga que, em noites de Natal, viajantes solitários encontram um homem de armadura que os acompanha silenciosamente até chegarem em segurança ao destino. Simbolismo do Cavaleiro de Natal. O Cavaleiro de Natal é uma figura rica em simbolismo. Sua armadura representa a proteção espiritual, enquanto o cavalo simboliza a força que atravessa fronteiras entre mundos. Sua presença no Natal, especificamente, mostra que a data não é apenas sobre festa e presentes, mas também sobre reflexão, justiça e equilíbrio. Em muitas versões, ele é visto como um anjo guerreiro, enviado para garantir que os valores do Natal não se percam na ganância. Em outras, é um espírito humano, alguém que errou e busca redenção ajudando os outros. Seja como for, ele nos lembra que o Natal é um momento de olhar para dentro e refletir sobre nossas ações. O Cavaleiro e a cultura popular. Apesar de ser uma lenda menos difundida, o Cavaleiro de Natal começa a aparecer em livros, contos e até em jogos de fantasia. Sua imagem de guerreiro solitário em meio à neve tem um apelo visual forte, que mistura magia e mistério. Em algumas histórias modernas, ele é retratado como um inimigo das forças das trevas, lutando contra criaturas que tentam corromper o espírito do Natal. Em outras, como uma presença melancólica que lembra a todos que a data também é sobre memórias, perdas e esperanças. Por que essa lenda fascina?
O motivo é simples. O Cavaleiro de Natal nos lembra que até em tempos de festa, sempre há espaço para reflexão. Ele traz um tom mais sombrio, mas ao mesmo tempo profundo, equilibrando alegria com responsabilidade. Enquanto Papai Noel nos convida a sonhar com presentes, o Cavaleiro nos convida a lembrar do valor da bondade, da justiça e da solidariedade. Ele é o lado oculto do Natal, aquele que permanece escondido, mas que aparece quando mais precisamos. A história do Cavaleiro de Natal é uma das mais belas e enigmáticas do folclore europeu. Parte guardião, parte penitente, ele representa a essência mais profunda do Natal. A luta entre luz e sombra, entre egoísmo e generosidade, entre medo e esperança. Talvez nunca saibamos se o Cavaleiro de Natal realmente existe. Mas uma coisa é certa: sua lenda continua viva cada vez que alguém, em silêncio, faz uma boa ação no Natal sem esperar nada em troca. Porque, no fim das contas, o verdadeiro cavaleiro pode estar dentro de cada um de nós.